E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí. Espero que todos estejam bem. Vamos seguir aí na nossa matéria a respeito da Roma Antiga. Pessoal, esse vídeo aqui é para a gente tratar um pouquinho, tá? Dos fatores aí que levaram ao colapso, né, da República Romana, tá? Então, a gente vai ver então a respeito disso aí nesse vídeo, tá, pessoal? Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos seguir aí na nossa compreensão da Roma antiga. Vamos seguir aí, pessoal? Vamos lá, bora lá. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos na sequência aí. Então, o que vai acontecer naquele período da República, né? A palavra principal da República é expansão. Roma vai se expandir bastante por toda aquela região do Mar Mediterrâneo, vai conquistar territórios e vai, importante destacar aí, né, pessoal? Vai aumentar o número de escravos aí, certo? Isso vai trazer consequências? Puxa vida, claro que vai, várias consequências, tá? E aí, pessoal, tratando aí, como eu falei para vocês, do colapso da República, tá? Sem dúvida nenhuma, pessoal, as causas, né, que marcaram essa debacle, né, esse declínio da República Romana, sem dúvida nenhuma, passa pela falta de interesses, né, dessa mesma república no bem-estar da população, tá? Então, fora isso, governadores, coletores de impostos, soldados exploravam, né, bastante aí os habitantes da província, certo? Ou seja, mandavam ver, se é que você me entende aí. Beleza, pessoal? Tem seu negócio, tá? E além disso, pessoal, a ânsia pelo poder aí desses mesmos setores da elite, tá? Fez com que uma guerra civil se instaurasse nesse período, tá? Aumentando bastante as tensões sociais daquele cenário da República, certo? Outra coisa, pessoal, que também marcou aí foi um dos fatores, tá? Aquele patriotismo cívico, né, tão propalado naqueles momentos iniciais da República Romana, certo? Tinham chegado ao fim, tá? Como eu falei para vocês, o interesse agora era aí o quê? Eram outros, tá? Eram outros interesses, né? O civismo havia sido deixado de lado. E nas palavras aí de um grande historiador romano, o historiador Salústio, o que ele fala, né? Ele fala que a avareza a avareza destruiu a honra, né? Certo? Então, você está vendo aí, beleza? O fim da República Romana passa por esses fatores que a gente está vendo, tá? Outra coisa, pessoal, que eu tinha comentado no outro vídeo aí, tá? Essa crise da República também tem um fator extremamente importante, tá? Que a gente não pode esquecer que passou a haver, né, uma grave crise na agricultura, tá? E essa crise na agricultura, ela foi ocasionada por conta dos soldados, né, que tinham ido para a guerra para lutar contra esses inimigos durante o processo de expansão republicana, certo? Contra Cartago, por exemplo, tá? E haviam abandonado as propriedades quando eles estavam lá no exército, né, lutando contra os inimigos de Roma, tá? Só que o que vai acontecer? Quando esses soldados voltam para a casa deles, eles não tinham dinheiro para reconstruir essas várias propriedades que haviam sido abandonadas por eles, certo? E aí esses pequenos proprietários, pessoal, eles vão ser forçados, né, a vender suas terras aos grandes proprietários, né, aos patrícios, por preços bem pequenininhos, certo? Outra coisa importantíssima, né, pessoal? Lembra que eu comentei? Aumentou o número de escravos, né, em Roma por conta da expansão. E esses escravos acabaram prejudicando esses pequenos proprietários também. Por quê? Porque muitos deles, que muitas vezes, né, muitos desses pequenos proprietários que para aumentar um pouco a sua renda, né, ali o seu dinheiro ganho, certo? Eles arrendavam o seu trabalho ali para os grandes proprietários, certo? Esses pequenos então que arrendavam, né, alugavam o seu trabalho lá para os grandes proprietários, acabaram sendo dispensados, não precisava mais, tinha escravo, certo? Vocês estão percebendo aí a complexidade do problema da República Romana, certo? É nesse nível, né? Bastante complexo aí nesse sentido, né? Então, tá tenso. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Esses camponeses, né, que vão ser dispensados
das propriedades, né, das grandes propriedades, eles vão começar a ir para Roma, vão abarrotar a cidade, em busca do que? Obviamente, trabalho, né? Só que em Roma não tinha emprego. Por quê? Porque a maior parte dos empregos era executados por quem? Pelos escravos. Esses mesmos escravos que haviam sido conquistados durante aí esse processo de expansão romana por todo o Mediterrâneo, certo? Então os escravos, né, o excesso de escravos, é muito importante isso, tá? Essa crise da República Romana tem muito a ver com excesso de escravos, tá? Marca isso aí, isso é muito importante vocês anotarem, tá? Por quê? Porque quando estiver falando de império, a gente vai ver que foi o contrário. A falta de escravos causou a crise do império, né? Lá na frente, tá? Então, a consequência desse processo todo, né, do trabalhador ir para Roma e não ter emprego, tá? É que vai transformar esse trabalhador num marginal, né? Numa classe urbana marginal. Pobre, alienada, amargurada, sem trabalho, sem emprego, certo? Beleza, pessoal? Então, vai vendo uma situação complicada, né? Caos, né? Vai se formando aí, de certa forma, uma espécie de caos social, né? Tá se configurando, tá? Em 133 a.C., pessoal, portanto, século II, o que vai acontecer, né? Surgem ali, nesse cenário da República, pessoas com ideias interessantes, tá? Naquele contexto, que vão propô-las para tentar solucionar esse problema da República Romana, tá? Os famosos, já devem ter ouvido falar deles, os famosos irmãos Graco aí, né? Então, aí num primeiro momento, o Tibério Graco, né? Eles eram filhos, eles eram descendentes, né, de uma família bastante abastada de Roma, tá? E o Tibério Graco havia sido eleito tribuno, né? Tribuno da plebe lá em Roma, certo? Então, qual foi a proposta dele, né? Ele se torna, o Tibério, o porta-voz, né, da ideia de fazer da necessidade de fazer uma espécie de reforma agrária em Roma, tá? Na verdade, pessoal, essa reforma agrária que ele estava pensando em fazer nada mais era do que fazer com que os patrícios devolvessem as terras públicas que outrora eles tinham ocupado ilegalmente, né? Certo? Então, essa reforma agrária era fazer com que a justiça fosse implementada de certa forma, né? Fazer com que os patrícios devolvessem a terra que tinham pego. Né? Eram terras devolutas que eles foram lá, os patrícios, né, abocanharam e deixaram os outros sem terra, ou seja, gerando ampliando essa crise da república, tá? Mas o que foi que aconteceu, né? A elite romana acusou o Tibério de uma pessoa revolucionária, de uma pessoa ali subversiva, que estava ameaçando tanto, né, a autoridade, a propriedade quanto a autoridade dessa mesma camada, dessa mesma elite, certo? Então, para preservar aquele status quo, né, da República Romana, o que os senadores extremistas resolveram fazer? Assassinar o Tibério, certo? Assassinaram o Tibério, não só ele, mas 300 pessoas que seguiam o Tibério também foram assassinadas, né? E os corpos aí dizem aí, parte da historiografia diz que os corpos foram lançados no Rio Tibre, né? Foram jogados lá no Rio Tibre. Olha só que loucura, né, pessoal? Certo? Então tenso o negócio, né? Então propôs reforma agrária, morte para ele, não pode não, tá? Só que aí, obviamente, né, a causa da reforma agrária, né, ela não foi esquecida, certo? E foi retomada pelo irmão mais novo do Tibério, que foi o Caio Graco, certo, pessoal? Que também havia sido eleito tribuno da plebe em 123 a.C., tá? Então o Caio Graco, que agora, né, traz novamente a proposta aí, certo? Ele, de certa forma, ele resgatou essa ideia tão importante, né? Esse plano aí do irmão dele em distribuir as terras. E também, pessoal, por possibilitar que os romanos pudessem comprar comida, né, cereais do Estado pela metade do preço, tá? Então isso aí foi extremamente importante, uma medida que ele fez aí extremamente importante, tá? Mas, da mesma forma que o irmão Tibério, certo? O que aconteceu com o Caio, né? O que aconteceu? Isso gerou um ódio, mais uma vez, da classe senatorial, né? Dos senadores romanos aí, desencadeando uma espécie de guerra civil, tá? Uma espécie não, uma guerra civil em Roma. E aí, o Caio não acabou, desculpem, flatos, né, gases aí, pessoal. Flatos não, né? São gases que às vezes vêm. Então o que aconteceu com o Caio, tá? Acabou não aguentando a pressão, acabou se suicidando,
certo? E os outros 3.000 seguidores acabaram sendo mortos aí, certo? Ou seja, essa proposta de reforma agrária não deu muito certo não, pessoal. Acabou não dando muito certo, tá? Então, assim sendo, né? O Senado, ao matar, né, os irmãos Graco, né, com certeza esse suicídio foi muito mal explicado aí, beleza? Substituem, né, a razão pela violência, certo? E fazem aí do assassinato, da violência, da opressão, um meio de lidar com oposição incômoda, certo? Foi dessa forma, então, que o Senado passou a lidar com aqueles que discordassem do que eles estavam propondo aí, do que os outros, né, do que eles queriam aí, certo, pessoal? E essa mesma violência política, pessoal, ela foi o quê? Ela foi um dos fatores também responsáveis, né, pela própria destruição da República, né? Ela mostrava, de certa forma, que existia uma elite que não estava interessada com nada e com ninguém e que só queria manter o seu poder, só queria manter o controle sobre o Estado romano, tá? Então, obviamente, que regime político vai dar certo? Nenhum, certo? A partir de um momento que existem famílias, né, controlando o poder, certo? A partir do momento que essas famílias que controlam o poder estão pouco se lixando, né, para o resto da população, qual que é o fim? O fim dessas famílias aí é o isolamento, né? É justamente isso que aconteceu. E aí depois a República vai ser substituída, né? Nesse processo aí que a gente vai ver aí, tá? Estamos vendo, estamos trabalhando, tá? Então, pessoal, o que aconteceu, né? A política, depois que os irmãos Graco morrem, né? Ela acaba descambando, tá? Na verdade aí. Ela acabou sendo marcada, né, por intrigas, rivalidades, ambição pessoal, certo? Violência política, como eu falei para vocês, tá? E o Senado vai se comportar propriamente como uma oligarquia decadente, certo? E a Assembleia Tribal, a Assembleia Popular, né, só que se tornava, que era a voz aí da massa, né, ela vai sendo um lugar de representante da massa, dos plebeus, ela vai sendo também perdendo um pouco a sua importância política, né? Vai dominar essa Assembleia Tribal, essa Assembleia da plebe aí, certo? Vários políticos demagogos, né, que também não estão muito interessados ali em resolver a situação. Parece que eu já vi essa história em algum lugar, né? Essa questão de Roma me parece muito familiar, não sei se para vocês também, certo? É só uma reflexão que me veio na cabeça aqui, certo? Então a Assembleia Popular lá, Assembleia Tribal, né? Marcada aí, dominada por políticos demagogos, na qual imperava a desonestidade e a incompetência. Me veio uma reflexão, algo muito similar, não sei aonde, não sei que país, né? Mas enfim, vamos continuar. Certo? Ou seja, pessoal, mostra aí, né, esse processo todo que a grandeza outrora da antiga República Romana instaurada, né, que tinha lá convocados os soldados que amavam a pátria, que lutavam em prol da pátria, em prol de Roma, essa grandeza tinha ido por água abaixo. Percebe tudo isso aí? Tá? E para completar a situação, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dos generais, né? Os generais que apareceram nesse contexto também. Tá? E é bem interessante observar o que eles fizeram aí, né? Em que sentido eles também contribuíram, né, para esse declínio, para esse ocaso da República Romana, tá? O Mário, né, pessoal? O famoso Mário, né? Que Mário? Né, o general romano, tá? Ele tornou-se cônsul em 107 a.C. E a grande sacada do Mário aí nesse sentido, ele adota uma política militar e essa política militar vai contribuir bastante também para a queda da República Romana. Isso aí, beleza? E a ideia qual é? Também algo que me faz aí ter uma reflexão, né? Pensar em algumas coisas muito similares que eu não sei onde acontece, não sei em que país acontece, tá? No qual, o que vai fazer esse Mário? Ele vai usar o próprio exército, né, para promover a própria carreira política. Beleza? Então, o Mário. Que Mário? Esse aí, da Roma. Beleza, pessoal? Então, e ele atuou, né, no sentido de conquistar, né, a confiança dos soldados, mediante o quê? Suborno, tá? Concedia terras,
certo? E dessa forma, o que ele pôde fazer? Meu Deus, o que ele pôde fazer? Ele pôde intimidar o Senado, né? Ditar a política romana, ou seja, o Senado ficou pianinho mediante as atitudes do Mário, né? De cooptar, trazer para perto de si o exército, beleza? Já vi essa história antes também, olha só, beleza? Com um certo paizinho lá da América do Sul, que eu não esqueci o nome, beleza? Então é muito interessante, tá, pessoal? E obviamente, né, o Estado, ou melhor, o Exército, né, ele deixa de ser um instrumento de Estado para se tornar, infelizmente, um patrimônio privado aí de quem? Dos generais, né? No caso aí do Mário, tá, pessoal? Então, tenso o negócio, tá? E o Senado, obviamente, vai fazer o quê? Vai fazer o oposto, né? Percebendo ali a sua... vai fazer algo similar, mas do lado oposto, né? Percebendo que sua autoridade estava enfraquecida, o Senado viu-se obrigado a arranjar comandantes de exército, tá? Comandantes, generais do exército que defendessem as suas próprias causas, tá? A consequência disso foi o quê? Né? Que com o tempo, Roma envolveu-se em várias guerras civis, certo, pessoal? Então, generais rivais usando cada um ao seu bel prazer tropas, tá? Para promover as suas próprias ambições e promover também as alianças políticas que eles quisessem, que os mantivesse aí no poder. Foi isso que aconteceu, tá? Como que um regime sobrevive com essas tensões? Não tem como, vocês estão percebendo, pessoal? Então, e fora isso, né, existia ali uma ineficácia, né, uma incompetência do Senado com relação a tudo isso que está acontecendo, certo? Fala que esse período viveu uma guerra social, né? Mais ou menos aí de 91 até 88 a.C., uma guerra social que conturbou bastante aí as bases desse sistema político aí, que seria a República, tá? E nessa guerra, quem se coloca contra o Mário, né? Aí, nessa rivalidade, aí, nessa disputa entre generais, foi um general conhecido aí chamado de Sila, certo? Sila, tá? Beleza? Então o Sila ele se coloca contra o Mário, tem aí essa guerra de um lado o Mário, do outro lado o Sila, né? Uma guerra aí que dura 5 dias, né? Tanto os signatários do Mário quanto os do Sila, muitos acabam morrendo nessa guerra, certo? E, beleza, acaba a guerra, certo? Tempos depois o Mário morre e o Silas acaba se saindo o vencedor desse processo, tá? E aí, qual que é o grande detalhe? Ele institui uma oligarquia, né, aristocrática para governar Roma, tá? Ele faz lá algumas medidas, né? Ele limita o poder, vocês percebem, né? A república, que como o próprio nome diz, era algo para implantar o poder, era algo para dividir o poder entre pessoas, acaba tendo o seu poder restrito, né? Isso que o Silas vai fazer nesse contexto aí, tá? Já no finalzinho, tá? Eu vou falar mais algumas coisas com relação ao César, né, ao Júlio César, e vou encaminhar aí o vídeo por final, mas acho que não vou fazer nesse vídeo não, porque vai ficar muito grande, tá? Então o Sila, ele assume, né, nessa disputa contra o Mário, certo? Ele limita o poder da Assembleia, certo? Ele vai reduzir a autoridade militar, né, dos governadores das províncias para impedir uma marcha, né, desses governadores contra Roma. Ele vai se afastar da vida política aí, beleza? Entregando então o poder para essa oligarquia aristocrática, certo, pessoal? Bom, então esse vídeo aqui, né, foi para falar para vocês aí, né, um pouquinho das causas, né, da República Romana, tá? A gente viu que as causas estão relacionadas aí à imoralidade, né, da República, certo? Que vai se estabelecer logo após as conquistas, né, nesse mesmo período. Então, a elite vai começar a disputar espaço, né, vai começar a brigar, vai começar a fazer intriga, vai começar a fofocar, certo? Vai começar a agir de uma forma demagógica, né? Ou seja, eles estão preocupados com outros interesses que não o interesse público, da res pública, certo? Fora isso, né, para complementar, né, teve essa crise do exército também, ou melhor, crise de escravos, né, por conta do aumento do número de escravos. O que vai acontecer? As pessoas vão sair do meio urbano, ou melhor, do meio rural e abarrotar o meio urbano, principalmente a cidade de Roma, certo? Isso vai causar ali um caos, né? Um caos
né? E os governadores aí incompetentes, preocupados somente com a grana, vão resolver esse caos? Imagina. Não vão resolver, né? A solução qualquer, vamos dar o poder para os militares, os generais, né? Como a gente falou aí, a gente conversou com vocês. Os militares resolvem? Não, eles colocam as suas facções para lutar entre si e não resolvem o problema de Roma, certo? Ou seja, Roma está se encaminhando, a República Romana está se encaminhando aí para o fim, né? Um fim aí, eu vejo um fim no horizonte, certo, pessoal? Beleza, no outro vídeo eu vou dar uma finalizada aí, né, nesse processo da República, e a gente vai começar a falar então do Império Romano aí, tá? Do Alto e Baixo Império Romano aí, beleza, pessoal? Então, valeu, obrigado por assistir, beleza? Se você gostou, dá aquela curtida básica aí para fortalecer o canal, e a gente se vê então numa outra oportunidade, beleza, pessoal? Tchau, um grande abraço, nos vemos, falou!